Boa noite, companheiros espíritas, simpatizantes, estudiosos, seguidores da nossa doutrina de Allan Kardec. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui mais uma noite para a nossa doutrinária online da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Nós estamos convidando a todos para que possam dar um like neste conteúdo, se gostarem, se acharem relevante, e também, se ainda não forem inscritos neste canal, que possam fazê-lo. Inicialmente, então, eu convido a todos para que possamos nos unir em uma oração, buscando a sintonia com o nosso guia espiritual, buscando o silenciamento da nossa mente, buscando ouvir o nosso coração que pulsa ao encontro das energias do Cristo, que são as energias transformadoras que nos fazem ascender na nossa busca pela melhoria que se dá constantemente, gradativamente, mas de forma também muito cadenciada, muito de acordo com os processos da natureza, aos poucos. Que possamos assim, então, nos envolver nesta proposta, neste estudo, nesta reflexão. Nós trouxemos hoje para compartilhar com os amigos trechos, partes de uma obra de Joana de Ângeles. A obra é Iluminação Interior. Essa obra, Iluminação Interior, então, de Joana de Ângeles, ela nos traz muitos capítulos sugestivos para que possamos seguir o Evangelho do Mestre, que é o nosso grande farol, que é a nossa grande medida diária e aquele caminho único, seguro, que pode nos causar a iluminação. E aproveitando então o título da obra, Iluminação Interior, pensemos um pouquinho em relação a este título da obra. Iluminação é algo, do ponto de vista da física, do nosso dia a dia, que se estabelece do lado de fora. Se estabelece do lado de fora e que nós precisamos da iluminação, digamos, do sol, de uma lâmpada, até de um fósforo, para quebrar a escuridão. Há muitas coisas que nós não conseguimos fazer se não estivermos com uma iluminação adequada. No entanto, a iluminação que nós falamos aqui é a iluminação interior. E essa iluminação interior, ela é responsabilidade nossa, de cada um de nós. E essa iluminação interior, ela se dá a partir do acendimento de luzes no nosso coração, na nossa percepção, na nossa mente. É um trabalho, é um laboratório interno. Nós bebemos do externo, na leitura, por exemplo, do Evangelho, nos estudos que fazemos, nas obras que temos contato, por exemplo, no Centro Espírita, através das exposições doutrinárias, ou outros meios de informação que hoje são tão comuns. Então, nós bebemos do externo essas leituras, ouvimos palavras de sabedoria,
mas é no nosso interior que vai se dar ou não a captação mais ampla e a permanência desta informação, que deve ser transformadora. Chico Xavier, certa vez, disse o seguinte: ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Essa é uma síntese deste nosso estudo sob o título de iluminação interior. Aqui Chico pressupõe a nossa sequência evolutiva, saindo do plano terrestre, retornando ao plano espiritual, sem o corpo físico, e sendo chamados a compartilhar aquilo que realmente somos e que vamos nos tornando, né? Então, os cargos que tivemos na vida, a profissão que exercemos, só vai ter sentido para a evolução espiritual na medida em que gerou autoconhecimento, gerou compartilhamento daquilo que fomos com o nosso entorno. Esse é o objetivo, então, do espírito imortal. Para iniciarmos, ainda antes de iniciarmos, eu trago mais um pensamento de Carlos Torres Pastorino, que é bastante conhecido no meio espírita. Ele foi espírita, ele foi um dos trabalhadores espíritas. E ele tem um livro que não é espírita, mas é muito conhecido, muito acessado, muito vendido, que é o Minutos de Sabedoria. E o Minuto de Sabedoria, em um dos seus capítulos, nos mostra essa ideia. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através dos seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Então, essa ideia de Pastorino, ela vem exatamente ao encontro do que estamos nos propondo, que é olharmos a situação da nossa iluminação interior, repito, cuja responsabilidade é nossa, cujas atitudes que possam e que vão levando a ela são tomadas e filtradas por nós. Então, temos aqui essa ideia do Pastorino e iniciaremos agora com um dos capítulos escolhido, que é Vivendo com Alegria. E o viver com alegria, nas palavras de Joana, então, ele é essencial à felicidade. Nós sabemos que os conceitos de alegria e felicidade são bastante amplos, muito subjetivos e que dependem muito de cada pessoa. Então, há quem diga que a alegria é possível, o que a Joana vai nos dizer, manter o estado de alegria a maior parte do tempo ou o tempo todo, é isso que ela vai nos sugerir, né? Quanto à felicidade também, nós temos no Evangelho palavras do Cristo dizendo que a felicidade não é deste mundo, mas também é neste mundo, com as nossas atividades, com os nossos desafios, que vamos desenvolvendo a felicidade do espírito, que então se fará perene e nos acompanhará onde estivermos. Então, voltando para a questão da alegria mais especificamente, a Joana vai nos dizer que ela é fator essencial para a felicidade e que a alegria, ela pode ser cultivada em pequenas expressões, de forma que se esculpam no comportamento até gerar o fenômeno emocional de bem-estar permanente. Eu entendo que a alegria é uma cultura própria, interna, que nós podemos desenvolver, né? Ela diz se tornar um fenômeno emocional de bem-estar permanente. Porque como nós vamos ver na sequência, para que exista uma alegria constante,
é necessário uma sintonia, são necessários alguns cuidados, né? Ninguém tem uma alegria permanente do nada, como não tem outras atitudes também, né? E a Joana vai nos dizer que nós podemos experienciar alegria mesmo sob tensão e diante de obstáculos. Por quê? Porque se existir essa alegria, que é um estado interior de confiança irrestrita em Deus, aí está o grande ponto. Essa alegria cultivada, despertada, cultivada, mantida no nosso coração, ela vem do estado interior de confiança irrestrita em Deus, que é diferente, então, daquela dúvida, daquela insegurança a respeito da criação. A existência de Deus é um dos grandes princípios da doutrina espírita. E quando nós entendemos Deus a partir da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, e que na sequência vai nos esclarecendo mais e mais, de maneira muito racional, esse Deus, causa primária de todas as coisas, nós vamos entendendo os fenômenos evolutivos e vamos vendo que Deus existe de todo sempre, que Deus permeia, é o responsável, é o agente de toda a criação, e que estar sintonizado com ele, entender, compreender e respeitar as suas leis, nos traz um elemento de serenidade, de confiança e, portanto, de alegria. Então, a Joana nos diz que a alegria, ela é conquistada, trabalhada com otimismo e esperança. Se em algum momento da nossa caminhada nós abrirmos mão da esperança, é porque nós estamos desintonizados, nós estamos oprimidos pelo pessimismo e desintonizados com as grandes leis da vida. Então, ela diz que esse hábito da alegria, ele pode se sobrepondo ao desagradável, observando o melhor e tornando-nos positivos em relação àquilo que é perturbador. Então, nós fazemos uma transmutação. Imaginemos que nós consigamos manter, na maior parte do tempo, a alegria de viver, como fala sempre Joana, dentro dessa confiança em Deus. Então, mesmo quando vem algo perturbador ou desagradável, nós já estamos mais blindados, preparados para reduzir o efeito que possa ser deletério disso que vem. E sempre vem, faz parte da vida. Não estamos falando em negar nada que venha nos desafiar ou nos comover de uma maneira que gere a perturbação e o desagradável. Mas estamos falando que a alegria, ela é um sintoma de confiança e ela pode ser, então, um sintoma, digamos assim, de bem-estar e de saúde espiritual. A Joana vai nos dizer que se nós tivermos em todo lugar, a todo momento, olhos para ouvir e ouvidos para escutar, que se usa muito essa expressão na doutrina, né? Como assim olhos de ouvir e ouvidos de escutar? Os olhos sempre ouvem, os ouvidos sempre escutam? Não, nem sempre, né? Então, os olhos de ver aquele olho mais atilado, aquele olho assim mais observador, mais bem intencionado, que busca ver de maneira mais completa e mais profunda. E aquele ouvido também que seleciona certas coisas e que ouve aquilo que realmente é mais relevante, né? Então, se nós tivermos esses dois sentidos mais despertos, segundo Joana, nós descobriremos mensagens de harmonia em tons de alegria incessante, observando a natureza, observando os movimentos ao nosso redor, onde quer que estejamos, com o tipo de estímulos que tenhamos,
poderemos tirar dali inspirações de alegria. Então ela sugere que nós cultivemos a alegria, ela nos diz que Jesus veio nos trazer a boa nova e disse: "Eis que vos trago boas novas de alegria", palavras do Cristo. Então, se Cristo colocou a palavra alegria na sua fala, é porque a alegria realmente é algo pertencente ao processo de evolução. Então, a Joana nos sugere que nós possamos nos alegrar, distribuir alegria, enriquecendo as vidas, a nossa e a dos outros, de esperança e harmonia. O segundo título que eu trago para nós refletirmos deste livro é o título Perdão e Auto-Perdão. Muito falado no dia a dia. Na nossa doutrina espírita, nós temos vários autores que se debruçaram sobre a questão, inclusive médicos, psiquiatras espíritas, que lançaram obras a respeito deste assunto. Tenho visto muito nas redes sociais, pessoas que atuam na área da saúde mental, falando e defendendo a importância do perdão e do auto-perdão. E Joana, que nos convida a lembrar do conhecimento mais amplo que temos a respeito de como se dá a evolução do espírito imortal e de como também podemos eventualmente reduzir a marcha ou mesmo ficarmos procrastinados diante de algo que nos acontece, vai nos dizer assim, que toda criatura comete erros de maior ou menor gravidade. Partamos dessa premissa. Sim, todos cometemos. Não há quem não os cometa. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, com uma transição para um mundo melhor, de regeneração. Está tudo em andamento. E tudo depende também um pouco de cada um de nós, né? Então, nós cometemos erros em relação a nós mesmos, de prejuízo pessoal para nós. Cometemos erros em relação ao outro. Sempre vai acontecer. Sempre irão acontecer oportunidades, situações em que se cometa o erro. E esses erros cometidos, eles ficam guardados em algum lugar da nossa consciência e ficam ali, de alguma forma, martelando. E eles retornam ao consciente, muitas vezes, de maneira inquietadora, nos diz Joana, produzindo um mal-estar e uma insatisfação pessoal, que podem levar, inclusive, a um transtorno de conduta. Porque ficam pressionando, desequilibrando-nos. Então, quando existe o erro que foi cometido, e todos cometemos, este erro fica nos assombrando porque nós não elaboramos adequadamente a situação, a nossa responsabilidade. Então, ela vai nos dizer que existe, então, a culpa, e que a culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos, devendo ser enfrentada a culpa com serenidade e altivez. A culpa é um sintoma do erro cometido. Ela existe e ela é um sinalizador diante do qual se requer, segundo Joana, serenidade e altivez, para que ela não se transforme num açoitamento e até numa destruição de cada um de nós. Então, se eu consigo transformar a culpa em algo a ser trabalhado, a ser, digamos assim, desfeito na medida da maneira com que nós possamos entender, compreender o que a origina, nós vamos então enfraquecê-la e colocar as coisas no lugar. De que maneira, né? Enfrentando a culpa. E um dos pontos aqui, então, de enfrentamento dessa culpa é o auto-perdão. Porque o que já está feito não tem como deixar de fazer parte da nossa memória, não tem como eu voltar lá e resetar.
Aconteceu, está acontecido, a culpa vem me dizer que eu não deveria ter feito. Essa percepção já é saudável, porque se eu digo não deveria ter feito, é porque eu não faria mais ou porque eu estou num estado de percepção diferente daquele momento que ocorreu o fato. Então, se eu colocar-me dentro do auto-perdão, eu estou me recuperando, estou recuperando o meu equilíbrio emocional e o respeito por mim mesmo. Porque enquanto eu estiver me debatendo, me autopunindo com a culpa, é porque eu não entrei na sintonia de me auto-perdoar pelo ocorrido e poder, assim, me liberar dessa energia que está muitas vezes gerando em mim um estado de muita inquietação, podendo inclusive avançar para uma doença emocional. Então, muito importante que nós possamos, em algum momento do processo de uma culpa importante, digamos, fazer esse olhar para nós mesmos e nos perdoarmos, liberarmos-nos daquilo que foi, sempre na dinâmica de que, daqui para diante, algo em nós se modificou e que crescemos em relação àquele evento do passado. Ela chega a nos dizer que nós temos o dever de nos perdoar, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo e desamarrando-nos dos cipós constrangedores do remorso. E feito isso, nós temos o perdão ao outro, que é igualmente necessário. Ela nos diz, então, que no momento que fazemos o processo do auto-perdão, tão importante quanto o processo do auto-perdão será o desafio, porque também é um desafio, porque também é algo que precisamos aprender a fazer, nos colocar de maneira humilde diante da criação, buscar a assessoria, buscar a inspiração dos guias espirituais que nos circundam, no desejo de realizar, então, o auto-perdão e o perdão ao próximo, que assim como nós erra, assim como nós se perde em alguns momentos, e que, para o próprio bem-estar do nosso processo evolutivo, é importante que desliguemos, que deixemos de alimentar sentimentos e ressentimentos, sentir de novo, ressentir, né, em relação ao outro. Esse desligamento é muito importante. Muitas vezes, dentro do movimento espírita, nas sessões de desobsessão, que são muito corriqueiras, é um dos trabalhos bastante feito, utilizado no movimento espírita, nós temos a ocasião de percebermos que, às vezes, erros cometidos há séculos ficam cristalizados nos corações, que geram perseguições, que geram ligações desagradáveis, desarmonizantes, em função do não perdão. Nós temos na literatura espírita, nos livros de Filomeno de Miranda, de André Luiz, situações que nos mostram casos reais em que somente através do perdão há um desligamento e a possibilidade de o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, que a essência é a mesma, a partir daquele momento possa se desligar e seguir. Porque essa falta do perdão, ela nos amarra, ela nos segura de maneira dolorosa. Então, há todo um processo e em algum momento é importantíssimo termos a humildade, a tranquilidade, a compreensão para gerarmos o perdão. O último item que trazemos é a questão do egoísmo e do orgulho, que no livro são colocados em 2 capítulos separados. Mas eu olhando
fazendo a leitura, pensando nesta apresentação, nesta reflexão que estamos fazendo agora, me dei conta de que eu poderia trazer os dois. Até porque nós sempre comentamos na doutrina espírita, é bastante sabido dos espíritas, que os grandes entraves, segundo os espíritos da codificação, que são espíritos iluminados, são espíritos ligados à criação e ao Cristo. Os dois grandes entraves ao nosso crescimento, ao nosso progresso, são o egoísmo e o orgulho. E todos nós os temos em maior ou menor grau. Todos nós temos pensamentos e atitudes de egoísmo e de orgulho. É importante entendermos como funciona e irmos nos trabalhando, burilando, a fim de reduzirmos esse nível, essa taxa de egoísmo que nos é individual, cada um tem o seu caminho, a sua busca, a sua dificuldade ou a sua facilidade, para que possamos reduzir, então, o egoísmo e o orgulho, porque eles literalmente barram, seguram, atrapalham muito a nossa caminhada espiritual. Então a Joana vai nos dizer que o egoísmo ele predomina na natureza humana. Então ele faz parte da nossa natureza, ele está muito presente. E que esse egoísmo ele dirige a maior parte dos destinos humanos terrestres, fazendo com que se selecione os interesses pessoais imediatos em detrimento das nobres conquistas do espírito. Estamos mergulhados no corpo de carne, no corpo material, no universo material, para podermos nos purificar, nos melhorar, nos acordar como essências, como fagulhas inteligentes, feitas, geradas, criadas por Deus. E então, temos essa tendência ao egoísmo dentro da fase que estamos passando de evolução. E dentro das relações materiais, esse egoísmo vai se manifestar de maneira muito concreta e visível, né? E a Joana nos diz que o egoísmo é um inimigo severo do ser, que ele faz com que aconteçam problemas graves que acabam infelicitando a pessoa e a sociedade como um todo, que ele gera conflitos, guerras e também ele fomenta intrigas, ódio, destruição, o pensar só em si, o colocar-se como único, como mais importante, buscar, querer, desejar tudo para si, em detrimento das necessidades daqueles que estão ao nosso redor, é pernicioso, é muito problemático para nós. Ela sugere que nós possamos vigiar as nascentes do coração, conforme recomendou o mestre Nazareno, evitando que do coração procedam os males que se enraizam nos sentimentos humanos, ceifando esperanças e desorganizando aspirações de beleza e enobrecimento. Que possamos buscar nos colocar no lugar do outro, termos empatia, para que evitemos que o egoísmo nos se torne um tom geral da nossa vida, porque na sequência os efeitos virão. Se eu me fecho em mim e não consigo me compartilhar com o outro, eu estou fechando também as possibilidades dessa inserção no coletivo maior e no cosmos, e estou também me fechando para receber contribuições absolutamente necessárias para o andamento da minha vida. Então, a respeito do orgulho, que é o outro lado, que é outra questão,
ela vai nos dizer, a Joana, que o orgulho é o impiedoso algoz da criatura humana, sendo responsável por incontáveis danos contra o indivíduo e também para o grupo social ao qual se encontra inserido. Então, assim como ela falava que o egoísmo prejudica individualmente e coletivamente, o orgulho também. E ela nos diz que o orgulho é um dos filhos do egoísmo, gerador de transtornos no ser que lhe é vítima. O orgulho, ele é um adversário da humildade, e deve reconhecer-se a própria pequenez ante a majestade da criação. Então, eu me sinto por vezes autossuficiente, eu me sinto por vezes acima da minha condição de espírito em aprendizado, a caminho de luzes que ainda me são muito poucas, aí eu estou negando a humildade. Eu estou deixando de praticar a humildade, que seria aquela consciência maior do nosso verdadeiro tamanho, da nossa verdadeira situação. Então, eu me cubro com orgulho, nego a humildade, estou e fico iludido de que sou aquilo que não sou. O indivíduo orgulhoso, nos diz Joana, faz-se ridículo na sociedade por atribuir-se valores e merecimentos que realmente não possui, exibindo uma soberba quase patológica que inspira antipatia. O orgulho gera uma soberba, que é um estado mais ampliado desse orgulho. E aí gera antipatia dos próprios pares, que entendo uma situação, uma consciência mais equilibrada, percebem no orgulhoso uma espécie de delirante. Então se faz aí a prepotência, a perda do contato com a realidade. O orgulhoso passa a viver em um mundo imaginário que jamais se tornará realidade. Eu trago aqui um pensamento que me apareceu agora nos últimos dias, de Mário Sérgio Cortella, que é um educador, é um filósofo brasileiro, do qual eu gosto muito. E o Cortella nos diz o seguinte: humildade é aquela humilde, desculpem, humilde é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo, que sabe que outra pessoa sabe o que ele não sabe, que ela, a primeira pessoa e a segunda, saberão muitas coisas juntas, que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Porque na nossa pretensão, né, na nossa prepotência, muitas vezes nós chegamos a achar que aquela percepção que temos, que é chamada de verdade pessoal, de a minha verdade, que aquilo é soberano, que aquilo é muito claro e muito correto, e que tudo que não for ao encontro disso está errado, está inadequado. Aí a falta de humildade, porque nós estamos o tempo todo aprendendo, mudamos inclusive de foco, de perspectiva, mudamos inclusive aquilo que acreditamos, é normal. Então, no momento em que a pessoa acha que sabe tudo, ela está negando o princípio da humildade. No momento que ela se associa com alguém e sabe que alguém, seja quem for, pode contribuir para a sua percepção pessoal, que bom, foi um passo à frente. E também ela saber que ela, junto com essa outra pessoa, que acabam sabendo mais do que sozinhos, nunca saberão tudo. Somos ainda seres recém abrindo os olhos para as realidades do mundo, para as realidades espirituais, né? Então é muito importante que tenhamos essa consciência. E aí, para concluir esse nosso encontro de hoje, eu trago de Torres Pastorino ainda esse pensamento, novamente, este pensamento, para lembrarmos de que a nossa luz deve brilhar de dentro para fora, lembrando o nosso foco de hoje, iluminação interior,
e que nós possamos buscar e manifestar para os outros aquela luz que vibra em nós, através dos nossos atos, palavras de compreensão e otimismo, que é o que gerará, é o que é a parcela, é uma parcela do que gera a nossa condição interior. Agradecemos pela pelo acesso a este conteúdo da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. Convidamos para que assistam às exposições doutrinárias que estão neste canal, já há alguns anos, estão aqui depositadas aqui nesse canal, e que possam continuar nos acompanhando presencialmente nas sextas-feiras, às 19h30, ou no momento que tiverem disponibilidade, a fim de que este fator evangélico, este fator da palavra do Cristo e do chamamento para o nosso despertar nos ajude a conciliarmos melhor o nosso progresso. Então, assim, muito agradecidos, damos um tchau e até uma próxima oportunidade.